Olá a todos vocês, espero que estejam muito bem. A partir de agora você começa a acompanhar mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. E você sabe que essa videoaula ela tem um objetivo muito específico, que é contribuir para o seu aprendizado, para você que futuramente irá se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. E eu trago mais uma videoaula a vocês, numa sequência de videoaulas em que nós estamos tratando da socialização, cultura e multiculturalismo. E conforme eu sempre chamo a atenção de vocês, precisamos utilizar o nosso livro didático. Muitas das questões que estão sendo utilizadas nesta videoaula têm origem, aliás, no livro didático, cuja referência bibliográfica vocês podem observar em tela. É o livro do Sistema Farias de Brito de Ensino, a prova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, voltado para o primeiro ano do ensino médio. Nesta videoaula, nós vamos trabalhar quatro questões objetivas. Duas dessas questões são questões retiradas do livro, informado agora há pouco a todos vocês, e duas outras questões, elas não estão neste livro didático, mas são questões que estavam no componente de Ciências Humanas em provas do Enem referente a anos anteriores. Mas eu darei todas as indicações a vocês. Então vamos lá? Para a primeira questão, manuseando o livro, vocês podem perceber na parte superior da questão, nós temos aí, questão número 8, que se inicia, ela está entre duas páginas, página 164, com continuidade na página 165. Vou fazer a leitura do enunciado. É apenas quando compreendemos que todas as afirmações e sistemas culturais são construídos nesse espaço contraditório e ambivalente da enunciação que começamos a compreender por que as reivindicações hierárquicas de originalidade ou pureza inerentes às culturas são insustentáveis. Mesmo antes de recorrermos a instâncias históricas empíricas que demonstram seu hibridismo, retirado da obra O Local da Cultura, conforme vocês podem observar na referência bibliográfica da citação. Temos aí o comando. De acordo com o fragmento da obra do indiano Homi Bhabha, é correto afirmar que, letra A, as culturas, quando contraditórias e ambivalentes, tornam-se híbridas. Letra B. A passagem não hierarquizada, culturas fundamentadas em originalidade ou pureza. Letra C. O autor considera que o local da cultura é a enunciação e não o hibridismo. Letra D. O recurso às instâncias históricas empíricas é secundário em relação à compreensão. E letra E, o que é inerente aos sistemas culturais é o empirismo e não a originalidade. Vamos a uma observação que inclusive já foi tratado em videoaulas anteriores. O enunciado da questão, lá na citação, vocês puderam observar, fazer a leitura da palavra hierarquizada, ou seja, fazendo referência à hierarquia. Quando que nós temos uma hierarquia? Nós temos uma hierarquia quando há uma relação de superioridade e de inferioridade. Por exemplo, no ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho, ele é um ambiente hierarquizado. Você tem o chefe, o gestor, no caso, e você tem pessoas subordinadas a ele. Pessoas subordinadas a outras pessoas em acordo com as obrigações, em acordo com a finalidade, em acordo com a função das atividades laborais de cada uma dessas pessoas.
Essa hierarquia você também pode perceber dentro da sua casa, né? Então, dentro de casa, a referência de autoridade é justamente quem? O pai e a mãe. Então, você é uma pessoa que se subordina, no caso, ao seu pai e à sua mãe, e esse ciclo ele será contínuo quando você também for pai, quando você for mãe, enfim. São maneiras singulares que eu estou utilizando aqui com vocês, justamente para exemplificar a questão da hierarquia. Mas trazendo para o objetivo, né? Essa palavra hierarquia para o objetivo do nosso conteúdo, já que nós estamos abordando a questão da cultura e a questão do multiculturalismo. Partindo do pressuposto que nenhuma sociedade é igual à outra, que cada sociedade tem as suas referências sociais e culturais, reflita, caro aluno, é possível nós hierarquizarmos a sociedade? É possível nós dizermos, afirmarmos que existem dentro dessa hierarquia sociedades que são superiores e sociedades que são inferiores? Existe na atualidade alguma sociedade que ela é referência do desenvolvimento, do progresso e sociedades atrasadas? Porque a partir do momento em que eu jogo essa hierarquização para os contextos sociais, eu vou chegar a esse tipo de percepção. Sociedades adiantadas, sociedades atrasadas, eu vou julgar povos, eu vou julgar pessoas como menos civilizadas, enquanto outras pessoas de outros contextos sociais serão identificados, digamos assim, como pessoas mais civilizadas. Quando nós partimos dessa premissa que eu acabei de mencionar a todos vocês, e aí vamos retomar aquela palavrinha que nós já compreendemos numa videoaula anterior e que você pode estar acessando a nossa plataforma novamente para poder verificar e fortalecer o seu aprendizado para entender o etnocentrismo. Essa visão de sociedades atrasadas, sociedades adiantadas, essa visão de você considerar alguns povos mais civilizados e outros menos civilizados é apenas uma... Aliás, não é nem uma questão de expressão, é um entendimento baseado numa visão etnocêntrica. E conforme nós trabalhamos anteriormente, esse etnocentrismo, ele nos conduz a uma percepção limitada, restrita e preconceituosa a respeito dos contextos sociais. Com base nessas considerações, vamos observar a alternativa correta está expressa na letra B, destacada, e vocês podem observar que as alternativas incorretas, elas estão com um traço. Letra B, a passagem não hierarquiza culturas fundamentadas em originalidade ou pureza, o que eu explicava agora há pouco a todos vocês, né? Quando se fala dessa pureza, né? Vou voltar aqui à projeção, percebam que a palavra pureza, digamos assim, ela está entre aspas. Por quê? Né? O que é algo puro? Algo puro é algo limpo, né? Então, essa palavra ela está sendo utilizada no sentido de fazer referência àquelas sociedades, àqueles contextos sociais que, digamos assim, não absorveram cultura de outras sociedades, ainda conseguem manter a originalidade das suas características sociais. Vamos avançar? A nossa próxima questão, também do livro didático, página 15, questão 15, página 170. Acompanhem com bastante atenção a leitura. A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas
a sua tradição milenar. É nas origens da sociedade brasileira o fato dominante e mais rico em consequências, trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil. Somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. O certo é que todo fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio, de outro clima e de outra paisagem, do sociólogo Sérgio Buarque, Holanda, retirado da obra Raízes no Brasil, conforme a referência bibliográfica. Então prestem bem atenção. O autor Sérgio Buarque, nesta citação, nesse breve fragmento que eu fiz a leitura a todos vocês, ele faz um comentário a respeito da historicidade do nosso país. E ele está fazendo referência aos europeus. Então vamos aqui nos reportar a uma informação que todos nós conhecemos, todos nós temos um entendimento a respeito. A época das grandes navegações, nós tivemos a descoberta do território americano, principalmente essa parte da América do Sul, em que geograficamente o Brasil ele está situado. Só que o homem europeu, na figura dos portugueses, quando chegaram aqui, eles não encontraram, digamos assim, uma terra inabitada. Ao contrário, já existia uma população, que no caso eram os indígenas. Todos nós sempre aprendemos a respeito de toda essa história. E aí vamos retomar uma das nossas primeiras aulas a respeito dessa temática da socialização, cultura e multiculturalismo. Ou seja, o índio com toda a sua sociedade, forma de trabalhar, crença, com as suas hierarquias, com a sua cultura, enfim, com a sua identidade. O colonizador também chegou com a sua identidade. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, nesta referência bibliográfica, nesta citação, aliás, volto a mostrar para vocês, ele está tratando dos impactos da cultura europeia que se instalou no Brasil. E aí não está sendo citado, nesse fragmento que eu estou mostrando a vocês, mas num outro momento nós também não podemos desconsiderar a influência também do negro para a formação da sociedade brasileira. Então, nós temos aqui, no Brasil, uma mistura de etnias. O índio, o homem europeu e o homem negro, digamos assim, contribuíram para a formação de toda essa historicidade e todas essas características que atualmente vivenciamos no país. Vamos agora ao comando da questão. De acordo com o autor, é correto afirmar que letra A evolução do Brasil foi atrasada pela preguiça. Letra B, se o Brasil fosse menor, seria mais avançado. Letra C, as instituições no Brasil têm origens europeias. Letra D, o povo do Brasil é hostil às suas próprias formas de convívio. E letra E, o clima e a paisagem no Brasil desfavorecem a evolução natural. Vamos observar a alternativa correta? Está expressa na letra C. As instituições no Brasil têm origens europeias. Então, o homem português, o europeu, melhor colocando, quando chegou aqui no Brasil, ele já vinha de toda uma estrutura social organizada politicamente, distinta, digamos assim, daquilo que os índios, eles tinham como organização e acabou estabelecendo esse tipo de estrutura na realidade do nosso país. Vamos avançar? A nossa terceira questão do Enem de 2019. Essa questão não está no livro, mas foi uma questão utilizada na prova do Enem de 2019 no componente de Ciências Humanas. Então vamos lá? O frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética.
enraizada no Recife e em Olinda, no estado de Pernambuco. O frevo é formado pela grande mescla de gêneros musicais, danças, capoeira e artesanato. É uma das mais ricas expressões da inventividade e capacidade de realização popular na cultura brasileira. Possui a capacidade de promover a criatividade humana e também o respeito à diversidade cultural. No ano de 2012, a Unesco proclamou o frevo como patrimônio imaterial da humanidade. Vamos ao comando da questão? A característica da manifestação cultural descrita que justifica a sua condição de patrimônio imaterial da humanidade é a letra A, conversão dos festejos em produto da elite. Letra B, expressão de sentidos construídos coletivamente. Letra C, dominação ideológica de um grupo étnico sobre outros. Letra D, disseminação turística internacional dos eventos festivos. E letra E, identificação de simbologias presentes nos monumentos artísticos. Então, olha só, vamos primeiro entender essa expressão patrimônio imaterial, que faz parte da cultura. A cultura ela vai se apresentar, as manifestações culturais, elas podem se manifestar de diversas maneiras. Então está sendo colocado que o frevo ele é algo imaterial. Por quê? Porque ele é abstrato. Né? Você tem ali a criatividade, você tem a música, você tem na música a batida, os sons. Os sons é algo imaterial, não palpável, né? Eu não consigo pegar. É diferente, por exemplo, de uma obra de arte, que eu consigo tocá-la, né? Mas aquilo que é imaterial, não. Vamos observar a alternativa correta, a alternativa expressa, correta, expressa na letra B, expressão de sentidos construídos coletivamente. Agora nós vamos avançar para a nossa última questão, uma questão também do Enem e, coincidentemente, também do Enem de 2019. Vamos lá? A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Então prestem bem atenção. A citação ela está fazendo referência a essa pluralidade religiosa que existe no Brasil. Nós sabemos que existem várias doutrinas religiosas. E existe, digamos assim, até uma classificação entre as religiões. Aquelas que são tidas como religiões e aquelas que não são tidas. Mas, na sociedade brasileira, há formas distintas de se praticar a fé. Mais especificamente, está sendo tratado a respeito do quê? Aos ataques sofridos por pessoas adeptas de religião de matriz africana. Então, isso ilustra um problema muito recorrente na atualidade, que é a intolerância religiosa, que leva à violência, a agressões verbais, a agressão contra o patrimônio, inclusive agressão física, pela falta de respeito em relação à doutrina religiosa do outro. Vamos ao comando da questão. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Letra A. Por quê? Letra A. Asseguram as expressões multiculturais. Letra B. Promovem a diversidade de etnias. Letra C, falseiam os dogmas religiosos. E letra D, estimulam os rituais sincréticos. E letra E, restringem a liberdade de credo. A alternativa correta está na letra
Vamos observar. Letra E, restringem a liberdade de credo. O Brasil, ele é um país que ele concede como direito a todos os cidadãos justamente a liberdade religiosa. Então, eu sou livre, em acordo com a minha identidade, para decidir, escolher qual prática religiosa eu quero seguir. E os demais cidadãos, eles precisam apenas respeitar a minha escolha, a minha opção e a minha decisão. Agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula. Não deixe de acessar a nossa plataforma. O link está aparecendo logo aqui na parte inferior da tela. Um abraço a todos.